Fala galera, estamos nós de novo aqui nessa luta dentro da epidemiologia agora, não mais da bioestatística. Mas na verdade, vocês verão, até pela definição do que é a epidemiologia no formato mais amplo, que a bioestatística está diretamente relacionada com o conceito da epidemiologia. Na verdade, o conceito de epidemiologia, na parte da análise, da tomada de decisão, ela depende de informações que estão vinculadas à ideia de bioestatística. E, como eu já mencionei para vocês, né? Então, assim, nas primeiras aulas, as primeiras 4 aulas, nós tratamos especificamente da bioestatística. E agora a gente vai entrar, né, até comentei na nossa última aula, que a gente agora vai avançar mais para dentro da epidemiologia propriamente dita. E a gente vai ver que tem esse link aí. Na própria definição, a gente já vai estar buscando esses conceitos aí. E daí vem uma pergunta, né? O que é epidemiologia? Se a gente está estudando, se o próprio nome da disciplina é epidemiologia, o que é epidemiologia? A gente viu que o nome de bioestatística, ele deriva de uma sub-área da estatística que remete a coletar, na verdade, a planejar, coletar, tabular, analisar dado, interpretar dado para depois tomar decisões. E notem que isso vai servir para o método científico, até mostrei uns slides que estavam lá do método científico, das hipóteses que são criadas e tudo mais, a metodologia que é desenvolvida para atingir essas hipóteses. E também, na epidemiologia, a gente vai ter esse conceito. Na verdade, a gente utilizou a estatística, colocou lá que a bioestatística ela é uma sub-área da estatística que ela trata, né, coleta, tabula, interpreta, analisa para tomar decisão dentro da área das ciências biológicas. Né? Então, é o uso de métodos estatísticos dentro da área de ciências biológicas. E a epidemiologia, vocês verão que dentro do livro de vocês tem várias definições. Aqui eu vou mostrar uma bem simples, que é essa. Se eu pegar aí e fazer em termos etimológicos, né, fragmentar a palavra epidemiologia em epidemologia, né, ou epidemos logos, então eu tenho um estudo do povo, né, uma definição muito ampla do que é epidemiologia, né, que seria o estudo aí da ciência que ocorre com o povo. Né, essa é uma definição bem simples, mais para parte na verdade, etimológica mesmo de definição, porque a definição propriamente dita da epidemiologia é bem mais ampla. Né? Nota o tamanho do texto que está tratando disso. Professor, tem que decorar a definição de epidemiologia? Não tem que decorar nada, até porque vocês fazem a prova remota, né? A prova não, vocês fazem mapas, né? O mapa, o fórum, as atividades de estudo estão todas disponíveis para vocês olharem as informações, lerem, estudarem e conseguirem chegar na resposta especificamente daquele conteúdo. E uma questão importante, pensando na epidemiologia, tem toda essa informação, eu sublinhei algumas partes que são mais relevantes dentro desse contexto aí, por quê? Porque são as partes que vocês têm que dar uma frisada maior. Né? Então, o que é epidemiologia? E essa definição tão ampla que está aí. É uma ciência, né, como várias outras ciências que existem aí, que estuda o processo da saúde e doença. Por que saúde e doença? Porque ele vai estudar desde a parte da prevenção, em que a pessoa está ainda saudável, até a parte que a pessoa ficou doente, melhorou, ou piorou, ou teve sequelas e morreu, né? E foi a óbito. Então ela pega toda essa parte. Na sociedade, então pensando no contexto mais amplo, da população, da comunidade. Analisando a distribuição populacional. Quando eu falo em distribuição populacional, aí você pode pensar em como a população está distribuída geograficamente, né? Ou pensar hierarquicamente, pensando em estudo, pensando em faixa etária, pensando em classe econômica. Né? Tem várias maneiras de estudar essa distribuição populacional. E os fatores que determinam o risco de uma determinada... Então, os fatores que determinam o risco da pessoa adquirir uma doença, por exemplo, o cigarro. Se a pessoa fumar, ela tem um risco de adquirir o câncer de pulmão. Se a pessoa fizer o sexo sem camisinha e pegar o HPV, que é o papilomavírus humano, ela tem o risco de adquirir um câncer de colo de útero. Né? Então, a epidemiologia ela vai tentar verificar essas relações. Né? Será que uma determinada variável, um fator de risco, vai contribuir para a pessoa desenvolver a determinada doença? Então, analisando a distribuição populacional, os fatores que determinam o risco das doenças, agravos e eventos associados à saúde. O que são eventos associados à saúde? O evento é ficar doente, ser curado, ter sequelas ou morrer. Né? São os eventos relacionados aí à saúde. E ao analisar essa distribuição e os fatores que determinam a saúde, propor medidas que visem
a prevenção das doenças. Então, a gente vai trabalhar no final da nossa aula de hoje os métodos de prevenção primária, secundária e terciária, ou controlar uma determinada doença, né? Vocês viram aí, por exemplo, o caso do Covid tão recente, né? Várias cidades fechando o comércio. Por que está fechando o comércio? Para controlar a doença. Então, ó, pessoal, vamos ficar 14 dias com o comércio fechado, pouca gente sai à rua, então pouca gente é contaminada, as pessoas que estão doentes, elas vão ficar em casa e não vão transmitir para ninguém, então controlou o Covid, vai ficar controlado, vai reduzir consideravelmente. A gente sabe que não vai zerar, é muito raro zerar, mas pelo menos diminui drasticamente o número de pessoas com Covid. Isso ajuda, por exemplo, se você pensar no planejamento que existe dentro dos hospitais, várias cidades, por exemplo, o estado do Paraná e de outros estados, Amazonas principalmente, entraram em colapso porque não tinha mais leito de UTI para receber as pessoas. E morriam pessoas com tubos de ar fora de um leito de UTI. Né? Não tinha local para colocar essas pessoas. E não tinha estrutura física para receber essas pessoas. Ou seja, então faltou aí uma organização. E se houvesse um controle mais adequado, talvez não chegasse nesse patamar de levar a problemas mais drásticos aí com a população. Então, propondo medidas de prevenção, controle ou erradicação de enfermidades. Erradicação vai estar mais relacionado quando a gente trabalha com vacinação. Né? A rubéola é uma das doenças que ela foi erradicada no Brasil. Né? O sarampo, até um tempo atrás, antes das migrações para o Brasil, também estava erradicado em várias regiões. Né? E depois, vindo, né, essa ideia do vacina causa diversos problemas, vacina pode trazer sequelas, vacina pode causar isso, isso e aquilo. Várias pessoas deixaram de tomar vacinas e ao deixar de tomar vacina, daí começaram a carregar o vírus e transferir, né, transmitir essa doença para outras pessoas que também, né, não se cuidaram, não tomaram vacina e assim por diante. Então, erradicação de enfermidades, de danos ou problemas de saúde e de proteção, promoção e recuperação da saúde individual ou coletiva. Produzindo informação e conhecimento para apoiar a tomada de decisão. O que é produzindo informação, pessoal? Uma questão importante. Dado coletado produz informação. Quando ele é analisado. Então, quando eu pego lá a idade da população de uma determinada cidade, eu tenho lá 1000 pessoas. Eu vou lá e faço uma média da população, né, dessas 1000 pessoas. Então, eu verifico que a população tem uma média de idade de 30 anos. O que quer dizer? Que uma maioria da população é jovem. Então, eu começo a ter um tipo de atitude voltada para pessoas jovens. Lógico que é um exemplo bem amplo, bem geral, mas assim, são informações, são dados que são coletados e são transformados em informação. Exemplo agora, mais especificamente, pensando na Covid. Quantas pessoas na idade acima de 60 anos existem em Maringá? Ou existem em Sorocaba? Ou existem em Gurupi, Tocantins? Lençóis Maranhenses? Salvador? Enfim, no Brasil, na sua cidade, quantas pessoas idosas existem? Então, eles levantaram essa informação, né? E a partir levantaram os dados, e a partir desses dados eles tomaram decisões, ó, qual bairro tem mais? Então vamos colocar centros de vacina nessas localidades para atender essa população. E lógico, se eu produzo informação e conhecimento, eu consigo tomar uma melhor decisão no meu planejamento para evitar, porque pessoas mais idosas têm mais chance de pegar o Covid e morrer, então são as primeiras a serem vacinadas. Mas pessoas mais idosas não saem tanto de casa, então pensando que pessoas jovens são as que mais saem de casa, não seriam elas as primeiras a serem vacinadas? Então começa a se gerar debates. Qual que é a melhor estratégia? O jovem, se ele pegar, ele não morre. Ele tem menor chance ou menor probabilidade de morrer perante quando um idoso pega. Então vamos começar pelos idosos. Enfim, são várias maneiras de pensar em como escolher a faixa etária ou o grupo que vai ser priorizado ou prioritário dentro da vacinação, pensando na nossa real atualidade, né? E lógico, daí eu penso no planejamento que vai acontecer, e isso aí, a gente pensar em planejamento de vacina no Brasil, a gente sabe que ficou muito aquém do desejado, já deveríamos estar vacinados muito mais do que estamos, mas enfim, está avançando gradualmente, já estamos com uma quantidade razoável na grande maioria das cidades, né? De pessoas vacinadas com a primeira dose e uma boa quantidade também com a segunda dose. E em alguns casos, como estados mais desenvolvidos como São Paulo, já tem até a terceira dose, e em vários outros estados também. Então, planejamento, administração remete ao hábito também de planejar, executar,
acompanhar o que é direcionado, o que é proposto, e depois avaliar se aquilo que foi proposto está dando os resultados esperados. Será que, por exemplo, a gente vacinou os mais idosos e eles pegaram menos Covid? Eles morreram menos? Né? Quantas pessoas idosas pegaram Covid? Quantas dessas pessoas pegaram Covid e se vacinaram? Então, você começa a acompanhar essas informações e verificar se a ação que você tomou foi efetiva ou não. Quando a gente pensa em avaliação do sistema de saúde, é avaliar se aquilo que foi proposto deu certo ou não deu certo. Se não deu certo, vamos corrigir. Se deu certo, vamos manter e vamos ver o que a gente pode melhorar para dar ainda mais certo. Então, é dessa maneira que é pensada a organização. E dentro desse contexto de transformar dado em informação, em conhecimento e tudo mais, é aí dentro desse contexto que entra a bioestatística. E por isso que essa matéria de bioestatística, ela está ligada e ela vem junto com a matéria de epidemiologia, e não separada. Poderia ser a matéria de bioestatística, poderia ter a matéria de epidemiologia. Então elas vêm de maneira conjunta, porque elas estão relacionadas. E para mim entender da epidemiologia, tomar boas decisões, tabular os dados, coletar os dados, planejar a coleta de dados, eu tenho que entender de bioestatística, né, que é a base para que eu consiga desenvolver essas atividades aí. Ok? E lógico, depois que eu também proponho uma ação, eu tenho como acompanhá-la através de dados que são transformados em informação, e daí eu vou melhorando o que está sendo feito ou corrigindo aquilo que não está sendo tão bem feito. E de acordo então com a Associação Internacional de Epidemiologia, a IEA, né? Por que, professor, que está IEA? Porque está um termo em inglês, International Epidemiology Association, alguma coisa nesse sentido aí. Ou poderia ser em português AIE, né? Mas como é uma sigla aí que vem do inglês, por isso que ela está aí na legenda em inglês. Mas, de acordo com essa associação internacional, são 3 os princípios básicos, ou os principais objetivos da epidemiologia. Então, descrever a distribuição, como os problemas de saúde das populações humanas estão distribuídos. Aí entra, por exemplo, a geografia, entra a questão das classes etárias, econômicas e tudo mais, pensando na parte social, né? E a magnitude dos problemas, né? Pensando aí quais são os principais problemas, o que mais mata, por exemplo, o que mais adoece pessoas numa região, né? Por exemplo, o dengue é uma doença que todo mundo sabe que todo mês que chove um pouco mais, em alguns locais do Brasil, na grande maioria, uma boa quantidade da população pega dengue. O que está sendo feito para diminuir esse problema? Está sendo educadas as crianças para elas não deixarem água parada? E também corrigirem os adultos? Estão tendo algum tipo de trabalho da prefeitura para conter o mosquito? Né? O que está sendo feito? Né? O vetor da doença, que é o Aedes aegypti. Enfim, entender um pouco mais dessas questões aí. Proporcionar, um outro objetivo da epidemiologia, proporcionar dados essenciais para o planejamento. Então, notem, para mim proporcionar dados, eu tenho que planejar a coleta. Eu tenho que coletar. E eu tenho que trabalhar com a amostragem, se eu não trabalhar com a população inteira. Portanto, eu tenho que conhecer bioestatística. Por isso que ela vem primeiro e por isso que ela está relacionada com a epidemiologia. E proporcionar dados essenciais, isso, para mim, planejar. Né? Através de informações que eu já tenho, eu vou planejar alguma determinada ação. Executar essa ação, daí entra a parte administrativa de execução, de acompanhamento, e avaliar se essas ações foram boas. E essas ações, elas podem ser preventivas, que é a melhor formato, porque você... Porque existe aquele ditado, né? Prevenir é melhor do que remediar. Né? Por quê? Quando eu previno, a pessoa não adquire a doença, então não preciso dar remédio para ela. Né? Então, por isso que existe esse ditado aí. Controle, que é controlar uma doença quando ela já está adiantada, já está acontecendo, e tratamento das doenças. E daí, pensando, já existe a doença, a pessoa tem que ser tratada dela. Bem como para estabelecer prioridades. Vocês já devem ter ido em alguma empresa de saúde, né, ou no hospital público, e vocês são triados, vocês passam por uma triagem. Nessa triagem, vocês já viram que geralmente eles colocam uma pulseirinha, ou te dão uma pulseira ou algo, mostrando que você é verde, que você é amarelo, que você é vermelho. Então aí está estabelecendo uma prioridade daquilo que é relevante para você ser atendido. Por exemplo, se é uma coisa mais grave, possivelmente vai ser uma pulseira um pouco mais, né, vai ser um vermelho.
Se é uma coisa mais simples, a pessoa chegou com uma dor de barriga, um mal-estar, vai ser uma verde, ela aguenta esperar um pouco mais. Então, se chegar alguém mais grave, dá para passar na frente dela. É assim que eles trabalham. Então, estabelece prioridades. E também, pensando aí já num contexto mais amplo, né? Já pensando num conceito mais amplo, prioridades no sentido de quais doenças merecem ter mais investimento na sua cidade. É a dengue? É vacina contra H1N1? Doenças, por exemplo, você mora numa cidade que não tem saneamento básico. Então, existem muitos problemas com gastroenterites, né? Inflamações no trato gastrointestinal. Então, vamos pensar em como melhorar essa situação, como organizar, como otimizar para que as pessoas diminuam as doenças relacionadas a esse tipo de situação, tá? E o último fator, identificar fatores etiológicos na gênese das enfermidades, que é identificar aquilo que causa as doenças, né? Então, aqui a gente pode pensar em fator etiológico, que a gente vai até ver mais à frente, o agente viral, bacteriano, fúngico, protozoário, enfim, ou a gente pode pensar em atividades, a falta de atividade está levando a alguns problemas, né? Um colesterol alto pode levar a alguns problemas, a pressão alta pode levar a alguns problemas, aí pensando em doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, os fatores etiológicos remetem à origem, né? Remete àqueles fatores que vão estar na origem ou na compreensão, né? O estudo da compreensão na origem das enfermidades, aí, na gênese das enfermidades. Então, aqui estão os conceitos básicos dentro da epidemiologia. E para a gente avançar mais à frente, só entender um pouco mais sobre... Eu vou passar brevemente na parte do histórico, eu só filtrei algumas coisas dentro da parte histórica lá que está no livro de vocês, que são importantes de estar enfatizando, mas que vocês vão estar lá também acompanhando na leitura de vocês dentro do livro. Então, perspectiva histórica da epidemiologia. Há relatos das primeiras atividades datadas de 400 anos antes de Cristo. Esses relatos vêm de Hipócrates de Cos, também conhecido como pai da medicina. Né, ele já lá, né, ele criou, na verdade, os conceitos aí do livro, né, Corpos Hipocráticos, que trata da visão racional da medicina. Então, afastando teorias sobrenaturais, teorias de magia, né, de coisas divinas afetando as pessoas, né, que era aquela situação de que a pessoa pegou uma doença porque é uma praga, porque ela agiu mal, esse tipo de coisa, né? Pensando numa questão mais racional. E também o livro Ares, Águas e Lugares, onde ele estaria ligando algumas doenças a fatores ambientais, né, que seriam os conceitos ecológicos hoje de saúde e doença. Pensando aí que alguns lugares que tinham determinadas condições mais insípidas, mais lixo e tudo mais, eles tratavam que poderia estar trazendo mais doenças para aquela população. Então notem que lá, um bom tempo atrás, isso já começou a ser trabalhado, né, lá na Grécia Antiga. E só pensando, né, falando aí na origem das doenças, existem geralmente 4 explicações causais das doenças, de acordo com algumas características ao longo da história, né? Então tem a fase da magia, que é aquela fase então que as doenças eram causadas por fatores sobrenaturais, como os deuses fizeram com que a pessoa adquirisse uma determinada doença, os demônios fizeram com que a pessoa adquirisse, uma população, uma sociedade, daquela dada época adquirisse uma dada doença, e algumas forças do mal. Então a fase da magia. Também existiu nessa época uma explicação de que as doenças eram causadas por fatores físicos e também os miasmas. O que eram esses miasmas? Né? Que eram emanações do solo, aquele mau cheiro que era gerado em dados locais, que, né, baseado nesse mau cheiro, eles estabeleciam que haviam supostamente algumas substâncias nocivas ali, por exemplo, produzidas pela decomposição do lixo e de sujeiras que poderiam estar trazendo doenças para a população. E mais à frente a gente vai ver as outras duas, que é o fator unicausal ou multicausal, que é o mais utilizado, né? Mas pensando nesse momento, que está aí antes de Cristo, e agora a gente avançando para um pouco ainda antes de Cristo, então a gente fica mais com essas duas, e por isso que eu pontuei ali a fase de magia e a fase dos miasmas, que estão mais nesse início aí das primeiras colocações sobre a epidemiologia, né? Sobre as relações com a epidemiologia. Uma outra contribuição, a gente viu aí que o Hipócrates de Cos, ele era da Grécia Antiga. Algum tempo depois dele, né, na Roma Antiga, aí entra um outro grande personagem da epidemiologia, que é o Cláudio Galeno, que ele sustentou a teoria humoral de Hipócrates. Essa teoria humoral dizia que haviam 4 substâncias que faziam com que o corpo tivesse
sustentar, o seu sustento, equilíbrio, né, que estaria relacionado com a bile amarela, a bile negra, o fleuma, que eram algumas substâncias que estavam relacionadas com o fígado, coração, a bile, e por aí vai, né? Então existiam algumas relações relacionadas aí com o corpo e também com a bile negra estava relacionada ao ambiente X e dizia que uma pessoa que tinha ela em maior quantidade no corpo era mais reflexiva ou ela era mais colérica, mais vingativa, enfim, eram as relações que eles tinham na época lá, né? Então, o Hipócrates criou essa teoria lá em 400 anos antes de Cristo e Cláudio Galeno ele sustentou essa teoria ainda e a ampliou. Pensando na parte da epidemiologia ainda, Marco Aurélio, o imperador mesmo, ele já pensando aí no bem da sua comunidade, ou pensando até no bem, porque o impacto que causa uma peste ou uma doença na cidade, ele já realizava alguns censos periódicos e um registro compulsório de nascimentos e óbitos. Ou seja, o que é um registro compulsório? O registro compulsório é algo obrigatório. Então, todo nascimento, todo óbito era documentado, para saber aí o tamanho da população e como ela estava desenvolvendo dentro daquela região. Já passando um bom tempo adiante, já indo para a Idade Média, né, aquele período que vai do século XIII, XIV até o século XIX, na verdade, da Idade Média, passando pela Idade do Iluminismo, né, até depois chegar no século XIX, vou estar pontuando para vocês aqui o que aconteceu. Então, no mundo ocidental, ainda na Idade Média, priorizavam-se medidas de cunho individual, algumas ações individuais, alguns curandeiros locais, e práticas baseadas em magia. No mundo árabe, já destacavam-se o avanço da medicina, o avanço tecnológico. Os árabes eles avançaram muito, enquanto o Ocidente ficou muito voltado com a Igreja Católica, com as questões de divindade e tudo mais, os árabes começaram a trabalhar as ideias propostas por Galeno e começou a avançar e propor aí, né, curas para doenças, teve um estágio bem desenvolvido dentro da cultura árabe, principalmente voltado para a medicina. Avicena, aí no século X, XI, depois de Cristo, ele criou uma obra importante que chama o Cânon da Medicina, onde ele adotou alguns termos então não existentes, que é o termo de etiologia, né, o estudo do desenvolvimento da doença, né, do comportamento da doença, da origem, a questão de sintomas de uma dada doença, o diagnóstico, né, como que eu identifico que a pessoa tem uma determinada doença, o prognóstico é aquilo que ela vai se tornar depois dessa doença, né, para chegar para se curar dessa doença, e o tratamento, que é a parte terapêutica. E ainda, dentro desse contexto desse livro do Cânon da Medicina, que foi proposto aí pelo Avicena, ele preconizou o uso sistemático do registro da ocorrência de doenças. Quando eu falo em uso sistemático, lembrem lá da amostragem sistemática, uma coisa que é sistemática, tem que ter um padrão e deve ser colocado para que a gente acompanhe a ocorrência das doenças e estude elas para que a gente consiga entendê-las. Ainda, né, pensando aí nessa parte do iluminismo, né, houve um grande avanço no campo cultural, grandes artistas surgiram nessa época, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello, grandes pintores, grandes músicos, né? Foi uma fase de grande explosão cultural, no campo cultural, filosófico, social. E também afetou isso a medicina, então superando, né, essa questão racional também, dos estudos, da ciência chegando, começou a tirar um pouco a ideia do religioso para explicar algumas questões, principalmente voltadas à saúde de doença, à saúde de doença. Então começou a chegar uma questão mais racional e mais de aplicação de conceitos científicos para desenvolver, para entender a cura, para entender o diagnóstico, para entender por que a pessoa adquiriu uma determinada doença. Passando por esse período ainda, né, no século XII ali, um pouco depois, né, por meio do Robert Hooke e do Leeuwenhoek, houve um avanço da teoria microbiana, né, conhecendo um pouco mais sobre até porque, né, houve o surgimento dos microscópios e foram aprofundados, né, o Hooke e o Leeuwenhoek eles aprofundaram, tornaram um microscópio mais útil e com uma capacidade de ver o invisível, né, e ao ver o invisível você começa a ter ideia de que existem seres que nós não enxergamos. E por isso que há um avanço da teoria microbiana, então os micro-organismos, bactérias começam a ser visualizados, né, alguns protozoários começam a ser visualizados. E também, ao entender um pouco mais dessa teoria microbiana, a gente começa a se entender um pouco da fisiopatologia, as células sanguíneas, né, começa a ter uma visão um pouco melhor
de tecidos corporais e por aí vai. Então, proporcionando o reconhecimento do micro-organismo e como eles estão envolvidos na origem de determinadas doenças. Essa foto ao lado aqui representa uma foto do Robert Hooke, que foi um dos que estão envolvidos aí no aprimoramento do microscópio. Edward Jenner foi um outro personagem vinculado com a vacinação, então foi um dos primeiros a tratar da vacinação e testou a hipótese que a varíola bovina poderia prevenir a doença nos homens. Por que ele testou essa hipótese? Ele descobriu que algumas mulheres que tratavam, que na verdade ficavam tirando leite de vaca, elas tinham menos desenvolvimento de varíola, como se essas pessoas de alguma forma adquirissem uma imunidade à varíola. E daí ele viu que algumas pessoas que pegavam a varíola e sobreviviam, dificilmente pegavam novamente. Né? Então começou a fazer vários estudos para tentar entender essa questão. E também tentar descobrir e pensar, pegar sangue de pessoas que já tiveram varíola para aplicar em outras pessoas para ver se passa essa imunidade. Então ele teve um dos pioneiros dentro do campo da vacinação. Pasteur, né, o próprio nome, quando a gente fala em leite pasteurizado, de onde veio esse termo pasteurizado? Foi dessa fera aqui, ó, Louis Pasteur, né, um cientista francês, que ele está envolvido aí com a teoria da pasteurização, então que esquentava aí o leite a grandes temperaturas, depois esfriava, né, matando os micro-organismos pelo aquecimento. O outro aí envolvido também com a questão da epidemiologia, Robert Koch. Esse aí estava envolvido com uma das principais doenças da humanidade, que é a tuberculose, que matou muitas pessoas ao longo dos séculos anteriores. Então, era tipo assim, pessoas que tinham tuberculose, já sabia que o tempo de vida útil, da pessoa era muito baixo. E também ele escreveu alguns postulados, né, algumas teorias relacionadas com a parte microbiana da doença. Aí vemos questões de conceitos de postulado e teorias, né? E daí, agora, dando continuidade à questão dos tipos de pensamento, de como as doenças surgiam, agora, passando do princípio que começou-se a desenvolver os microscópios, começou-se a entender um pouco mais sobre as teorias microbianas e conhecer os micro-organismos, aí aquela ideia de que os odores causavam doenças, pensando na teoria dos miasmas, ou de que efeitos sobrenaturais de demônios estavam causando doenças nas pessoas, isso aí ficou mais deslocado, foi deixado para trás e começou-se a pensar que, por exemplo, uma doença era causada pelo micro-organismo e somente por ele, não levando em consideração mais nada. Então essa é a teoria unicausal, então um único fator causando a doença. Ou seja, a ênfase é na ação dos agentes microbiológicos para explicar a ocorrência da doença. Que ela não é tão validada porque a gente sabe que para que um protozoário com um micro-organismo ele esteja em um dado lugar, o ambiente vai ser propício para que ele esteja lá. E por isso que aí você tem outros fatores interferindo, né? Questão ambiental, questão social, tem uma série de fatores que vão estar interferindo aí na aquisição da doença. E por isso que hoje, pensando em investigação etiológica da doença, a teoria mais acordada para explicar a questão das doenças é a teoria multicausal, que vários fatores podem levar a pessoa a estar adquirindo uma doença. Né? Tem vários fatores que vão estar interferindo nisso aí. E já chegando mais no final da nossa perspectiva histórica, né, um dos grandes pesquisadores dentro da epidemiologia e também considerado, né, Hipócrates foi considerado o pai da medicina, o John Snow, aqui tem até uma pesquisa muito interessante que ele desenvolveu lá em Londres, ele é considerado o pai da epidemiologia. Né? Então, e que pesquisa que ele desenvolveu? Então, notem que ele começou a verificar que havia óbitos por cólera. Né? A cólera, ela é uma doença causada por uma bactéria chamada Vibrio cholerae, né? Que é um vibrião. Né? Pensando nas bactérias, vão ver isso em biologia celular, tem então um vibrião, né? Que é um tipo de bactéria específica. E esse Vibrio cholerae, ele causa, então, a cólera, que é uma doença de transmissão, que é transmitida por água, né? Não se conhecia ela até então, mas em 1854, ele começou, vocês olham no mapa aí, vocês veem vários pontos, né? Tem vários pontos aí que estão, né, de pessoas que estavam com a doença. E ele viu que tinha um grande acúmulo nessa região aqui. E, na verdade, existia, né, o mapa mostra como os casos, os pontos pequenos, se concentram em torno de uma das bombas da água. Então, aqui, nessa região aqui, existia uma bomba d'água
na qual boa parte da população tirava água para dessedentação e também para alimentação, né, para fazer alguns alimentos. E ele começou a descobrir que existia, na verdade aqui por coincidência, tinha duas empresas que trabalhavam. Uma delas saiu daqui e foi transferida para outro lugar, que é a Northwark, é uma outra empresa. E daí ele descobriu que a empresa que ficou, quando as duas tinham em torno as pessoas que tomavam água das duas, tinham em torno da mesma quantidade de infectados, né? Quando uma delas saiu e foi para outro lugar, que teoricamente a coleta da água, a água era mais limpa, ele viu que começou a dar uma diferença entre a quantidade de pessoas que estavam tomando uma água e ficando doente e tomando uma outra água e ficando doente. E daí ele descobriu que essa empresa Saltwork aqui, ela estava coletando num ponto que havia uma descarga de resíduos de pessoas, né? Como se fosse um esgoto, né? Abaixo de um determinado esgoto. Então ele começou a verificar que as pessoas estavam ficando doentes. Então ele, por um estudo básico epidemiológico, ele começou a verificar que aquela bomba estava causando a doença das pessoas. E daí, diante desse conteúdo como um todo, ele conseguiu, né, construir uma teoria sobre a transmissão de algumas doenças infecciosas. E lá, na ocasião, ele sugeriu que a cólera era disseminada por meio da água contaminada. Então, ele, através dessa observação, aí tem aquele perfil de cientista, né? Ele conseguiu, através desse olhar clínico, verificar e dessa associação de situações que a bomba presente naquela dada localidade estava fazendo com que mais pessoas ficassem, quando eu falo a bomba, pessoal, bomba d'água, né? A pessoa tira lá a água da determinada bomba, e aquela água estava fazendo com que pessoas que tomavam aquela água estavam ficando mais doentes. E ele conseguiu identificar isso e pedir para as pessoas pararem, então, de tomar daquela bomba, e ele notou, então, que houve uma melhora na situação da região. Bem, com isso, finalizamos essa parte histórica e entramos agora em alguns conceitos importantes dentro da epidemiologia, dentre os quais um deles é a história natural das doenças. O conceito de história natural da doença, ele compreende, então, um processo de interação entre homem, agente e meio ambiente. Homem, ser humano, agente, aquele que vai transmitir a doença, e meio ambiente, a maneira com que o meio ambiente vai proporcionar com que o agente se desenvolva e contamine o ser humano. Então está numa tríade. Quando eu falo em tríade, é como se fosse um triângulo, que vocês vão ver mais adiante, que está aí linkado agente, meio ambiente e o hospedeiro, né? No caso aqui, o hospedeiro, o ser humano, né? Que leva algum dano à saúde do indivíduo. Então, o objetivo da história natural das doenças, descrever as causas da doença, né? As múltiplas causas. Por isso que a teoria multicausal é a mais utilizada. Por que múltiplas? Porque entra a questão genética da pessoa, entra a questão do agente que está ali, entra a questão do ambiente no qual está inserido. Então, tem vários fatores que podem estar interferindo. Então, descrever as múltiplas causas e as diferentes enfermidades que acometem o indivíduo. Então, quais doenças a pessoa pode pegar em quais situações? Apontando o quê? O que mais importa? Como prevenir daquela doença e como controlar cada doença se ela se desenvolva dentro do indivíduo. E que ela não seja transmitida para outros indivíduos, né, para controlar aquela população. A gente tem grandes problemas de pandemias no mundo ao longo dos vários anos, né? Você pode pegar aí a própria pandemia do SARS-CoV-2 agora, do Covid-19, H1N1, nós temos aí a cólera foi uma pandemia que aconteceu alguns anos atrás, que deu um certo susto, né? Então é muito comum você ter algumas doenças que se alastram continuamente para muitas pessoas, né? Então você tem que ter a febre bubônica, né? Também, que foi uma das doenças que causou um grande problema na população mundial, principalmente na população europeia, na época da Idade Média, que as grandes cidades começaram a crescer muito e o sistema de saneamento das cidades não era bom, então muita sujeira ficava disponível, então tinha muitos vetores de doenças vivendo junto com as populações, com as pessoas, e isso alastrou grandes doenças. E daí, pensando nos conceitos do que é o ambiente, né? O ambiente seria o quê? Um conjunto de todos os fatores que mantém relação com o agente e o hospedeiro. Eu vou voltar a falar um exemplo. Então, quando eu tenho uma falta de saneamento básico, eu tenho uma água de má qualidade, geralmente que é assimilada pela população e leva aquela população a ter problemas de gastroenterite, que são problemas intestinais. Problemas intestinais levam a pessoa a ficar desidratada, levam a pessoa a ter imunidade mais baixa. E isso pode fazer com que outras doenças, que se ela estivesse bem, ela não receberia, ela conseguiria enfrentar e não deixar
avançar para um período patogênico, que a pessoa fica doente, e ela acaba ficando mais doente por outras coisas, porque a imunidade da pessoa está baixa. E num caso desse, a pessoa pode ser levada a óbito, porque ela já está sofrendo um processo crônico de problemas intestinais. Né? Então, são situações que, às vezes, um melhoramento no saneamento básico, uma água tratada, uma coleta de esgoto, resolveria esse problema. Então, é o ambiente interferindo na saúde da população. Agente é aquele que causa a doença. Né? Então, ele pode ser um vírus, pensa aí no SARS-CoV-2, né? Hepatite, quais mais doenças a gente pode ser transmitidas por vírus, né? Então, H1N1, vírus da gripe, o Zika. Então, são vários vírus que podem estar transmitindo doenças. Bactérias, aí você tem o tétano, você tem a própria cólera que eu mencionei, você tem uma grande quantidade de doenças que são causadas aí por bactérias. Existem algumas gastroenterites, por exemplo, a salmonela, quando você come um lanche que está ruim, com uma maionese batizada, aquela maionese que acaba com a festa do casamento, antigamente era muito comum acontecer isso, é problema de bactérias que proliferaram naquela comida durante um ambiente de mau acondicionamento, né, de mau acondicionamento daquele alimento, em termos de temperatura e tudo mais, causou um grande problema. Fungos, aí você tem o fungo que vai causar frieira, que vai causar micoses pelo corpo, várias doenças. Protozoários, aí você pode pensar, por exemplo, na malária, né, que é uma doença que é causada por um protozoário, doença de Chagas, né, então são algumas coisas causadas por protozoários. E os helmintos, por exemplo, as teníases, né, a famosa barriga d'água, a pessoa fica com uma barriga grande. Você tem a esquistossomose, né, enfim, tem uma série de doenças que podem ser causadas aí por helmintos também, né, tanto os platelmintos, são os vermes chatos, quanto aquele grupo enorme de outros organismos que antigamente era chamado de ascalmintos, que eram os vermes cilíndricos. Dentre os quais, um verme muito comum, que a grande maioria já teve ou tem, ou não tem também, porque tomou aí muito vermífugo, né, por causa da pandemia, é os nematóides, né, por exemplo, a lombriga, né, Ascaris lumbricoides, que é o... Vou colocar aqui o nome dela, né? Ascaris, não é lombrigoides, tá, pessoal? Não é de lombriga, é lombricoides. Ela causa uma doença que é chamada de ascaridíase. Né? Ascaridíase, que é proveniente da ascaris, que é a lombriga, né? Que é a lombriga. Então tem muita gente que tem lombriga, né? A lombriga, na verdade, o grande problema dela é que ela vai aumentando em quantidade. Isso tem relatos de sair pelo nariz, enfim, tem uma série de situações complicadas em relação a isso. Mas são os patógenos que podem estar vinculados aí a uma má higiene e tudo mais. E o hospedeiro é aquela pessoa, né, onde a doença vai estar se desenvolvendo. Daí pode ser o hospedeiro, o ser humano, que é o principal fator que a gente está estudando aqui. Mas a gente poderia pensar em hospedeiro definitivo, hospedeiro intermediário. O ser humano, às vezes, ele age como hospedeiro intermediário, às vezes ele age como hospedeiro definitivo e assim por diante. Períodos sequenciais, pensando na história natural das doenças. A história natural da doença, você tem um período pré-patogênico e um período patogênico. O pré quer dizer que vem antes. Pré-patogênico. Então, vem antes de você desenvolver a patogenia. E o patogênico, você já desenvolveu a patogenia, né, que é a doença. O pré-patogênico está relacionado com as relações entre o hospedeiro e o ambiente. O patogênico está relacionado com as modificações dentro do organismo vivo. Então, o pré-patogênico você não desenvolveu a doença ainda, mas você está num ambiente que vai ser propício a desenvolver. E no patogênico você já desenvolveu. Mas você pode avançar e desenvolver sintomas, ou você pode nem desenvolver sintomas. Você está com a doença, mas você não tem sintomas. Que eu vou mencionar agora. O período pré-patogênico, que é a fase inicial ou de suscetibilidade. Nesta fase, você não tem a doença ainda, porém, existem condições que favorecem seu aparecimento. Por exemplo, eu fumo e bebo muito, então pode ser que eu estou abrindo caminho para ter um câncer de pulmão e para ter uma cirrose hepática. Alimentação rica em gordura, eu estou abrindo um caminho para que eu tenha uma doença cardiovascular, uma aterosclerose, né, um problema de entupimento de veia e por aí vai. Então, a fase inicial, então não tem a doença, eu estou no período pré-patogênico, né? Então ainda não tem a doença, mas está no caminho para desenvolvê-la, ou tem condições para desenvolvê-la. Patológica pré-clínica, ou seja, pré-clínica, então você não desenvolveu ainda a parte clínica, que é a parte que tem sintomas. Então, a doença está no estágio de ausência de sintomatologia. Então, dentro agora do período patogênico, tem diferentes fases. A primeira é a pré-clínica, patológica pré-clínica.
a ausência de sintomatologia, embora o organismo já tenha alterações patológicas. Ou seja, dentro do teu organismo você já tem o contato com a doença, mas você não tem sintomas ainda. Você pode... O teu corpo começa a lutar contra essa doença, ele pode vencer e se não desenvolver alguns sintomas mais evidentes, ou, nesse caso, pode avançar e ir para um período de fase clínica, onde a doença se encontra já no estágio adiantado. Nesse estágio adiantado, a pessoa já tem os sintomas, então ela já está, se você pensar aí no Covid, já está com falta de ar, já está com cansaço, dor de cabeça, dor de garganta, ausência de paladar e por aí vai. Então já desenvolveu, né? E a fase de incapacidade residual se a doença não progrediu até a morte ou não houve uma cura completa, as alterações anatômicas e funcionais se estabilizam pelos remédios. Nessa fase de incapacidade residual, então, é uma fase na qual você não foi a óbito, mas você pode ter desenvolvido problemas e ficado com sequelas, né? E, por exemplo, existem hoje até em várias cidades do Brasil alguns centros pró-Covid, né? Na verdade, pós-Covid. Por que pós-Covid? Porque são geralmente clínicas de reabilitação de pessoas que pegaram Covid e estão com sequela do Covid. Ainda estão com problema de respiração, tem queda de cabelo. Principalmente voltado à parte de fisioterapia pulmonar, né? A parte de condicionamento. Mas tem outros fatores também, né? Tem vários estudos aí que mostram que o Covid pode levar a pessoa, deixar a pessoa com estéreo. Começou já alguns estudos nesse sentido. Pode afetar outros órgãos, então não é só o pulmão, não é só respiratória, afeta só o sistema respiratório. Ela é uma doença sistêmica que ela pode afetar o sistema nervoso, causar esquecimento, tem vários fatores que ela pode estar interferindo. Tá? E por fim, pessoal, na verdade a fase de incapacidade residual já é aquela fase que deixou sequela e ficou, mas sobreviveu, não foi a óbito. Tá? Se for a óbito, já entra numa outra categoria. Medidas preventivas. Né? Então agora entra na parte de prevenir. Então as medidas preventivas, como o próprio nome diz, são para evitar as doenças ou suas consequências. Essas medidas elas podem ocorrer de forma esporádica, ou seja, de vez em quando, ou de modo endêmico ou epidêmico. Né? Então são as medidas então, para evitar as doenças ou as suas consequências que podem estar afetando aí uma dada coletividade. Prevenção primária, pessoal. Então, é uma estratégia para prevenir com que a pessoa desenvolva a doença. Pode ser dividida em duas. Então, aqui pegaria, por exemplo, o período pré-patogênico. Né? Então, antes da pessoa desenvolver. Então, agora, prevenção primária. Parou de fumar. Ou parou de se alimentar de alimentos que tenham uma grande quantidade de gordura. Ela pode ser dividida em duas. Né? Então, promoção da saúde e proteção específica. Dois tipos de medidas de prevenção primária. O que é promoção da saúde? Você vai promover a saúde de que forma? Educação sanitária nos vários locais, educação nas escolas para, por exemplo, no caso, usar máscara, ficar longe das pessoas, não ficar conversando sem máscara, não se alimentar na frente das pessoas sem tirar a máscara, esse tipo de coisa. Habitação adequada, casa, então, uma casa limpa, bem organizada, com água potável, tudo bem adequado para que evite você desenvolver algumas doenças. Alimentação adequada, com frutas, verduras, legumes, proteínas, carboidratos, mas bem balanceada, um emprego e salário adequado que proporcione você ter condição de ter uma boa alimentação, uma boa casa e por aí vai. Proteção específica. Agora entra outras pessoas atuando diretamente. Imunização, que é a vacinação. Saúde ocupacional, que são os exames periódicos que são feitos dentro da empresa para que a pessoa não adquira doenças vinculadas à parte laboral. Exame pré-natal, para que a pessoa já comece a acompanhar o feto desde o início para evitar algum tipo de complicação. Proteção contra acidentes, né, pensando aí nos GPIs e tudo mais. Fluoretação da água, né, o flúor presente na água para evitar problemas na parte dental e que possa levar a outro tipo um pouco mais sério, alguma outra doença um pouco mais séria. E controle dos vetores, pensando em controlar o número de agentes que podem estar transmitindo doenças. Então, prevenção primária, eu tenho promoção da saúde e proteção específica. São duas coisas distintas, mas com o mesmo foco, que é prevenção primária para que a pessoa não desenvolva a doença. Prevenção secundária é realizada no início, já que a pessoa já está sob agente patogênico. E tem
o foco de evitar a progressão da doença. A pessoa já está com a doença. O que eu posso fazer para que ela não avance? Né? Aí eu tenho que fazer um diagnóstico e um tratamento precoce. E é por isso que a prevenção primária é boa, porque se você está fazendo uma prevenção primária, vai acompanhando, descobre que tem alguma coisa e faz um diagnóstico precoce, você já vem para uma prevenção secundária para evitar com que essa doença avance. E o que inclui isso, né? Diagnóstico e tratamento precoce? Inquéritos para descoberta de casos na comunidade. Inquérito aí perguntando de casa em casa, né? Como se tem ou não a doença e como é que está. Rastreamento. Rastreamento é o que tem sido feito, foi feito principalmente no começo da pandemia. Quem pegou a doença? Vamos pegar todas as pessoas que ela teve contato e todas essas pessoas que essas pessoas teve contato. Vamos manter eles isolados por 14 dias. Então faça um rastreio para evitar com que essas pessoas que já podem estar com a doença numa fase pré-clínica, né? Então período patogênico pré-clínico, não desenvolveu ainda, mas pode estar contaminando outras pessoas, que é para que isso não aconteça. Exames periódicos de saúde, né? Facilita com que você não desenvolva algum tipo de doença. Né? E se desenvolver também, você vai pegar ela no começo e evitar com que ela se alastre. Bom para casos de possa se desenvolver câncer, doenças autoimunes e por aí vai. Um exemplo básico, Papa Nicolau, né? Que é um exame de coleta, né? Um exame ginecológico de coleta da parte a parte da vagina da mulher, esqueci o termo, é cérvico, alguma coisa, me fugiu agora o termo específico, que é feita uma raspagem para fazer uma coleta das células ali para ver se tem algum tipo de problema que pode levar a um câncer do colo do útero, né? E por fim, prevenção terciária, que é aquela que a pessoa já desenvolveu alguma sequela e você visa recuperar, né, a doença, a pessoa. Então tem lá, ó, reabilitação, fisioterapia, terapia ocupacional ou emprego para aquele reabilitado. Né? Maneira de estar fazendo com que a pessoa se movimente, volte à sua rotina normal. Ok, pessoal? Com isso, então, fechamos a nossa aula 5, né? Nossa primeira aula mais direcionada para a epidemiologia, mas a gente já começou a sentir como ela está vinculada com a disciplina da bioestatística. Ok? Então, com isso, nós fechamos a nossa aula de hoje e vamos para a próxima aula que vai tratar aí de mais conteúdos relacionados à epidemiologia. Até a próxima.